Wagner César Fachoni, da 12ª Promotoria de Justiça, e Roberto Aparecido Turim, da 13ª Promotoria, falaram sobre ação civil pública contra 11 pessoas e o Estado de Mato Grosso por ato de improbidade administrativa num esquema que teria desviado quase 400 milhões de reais. As investigações do esquema, que ficou conhecido como Cartas Marcadas, começou em 2011. Essa investigação se iniciou com reclamações de agentes fazendários, dizendo que no mercado haviam cartas de crédito em nome deles, emitidas em virtude de um acordo judicial, mas a que eles não teriam tido acesso a essas cartas e não sabiam exatamente o montante delas e como que elas estavam sendo comercializadas. A partir daí, iniciou-se uma investigação no Ministério Público Estadual e na Polícia Civil, na Delegacia Fazendária, visando levantar, então, o montante de todas essas cartas de crédito que foram emitidas, quantas dessas cartas e em quais valores estariam de acordo com aquela decisão judicial, com o acordo judicial homologado entre os agentes fazendários e o Estado, e quantas seriam irregulares ou ilícitas, e como elas estavam sendo comercializadas. Essa investigação aprofundou, fez o levantamento, então, chegou a constatação que muitas dessas cartas estavam sim sendo emitidas ilícita e irregularmente. Chegou também à conclusão que havia um esquema fraudulento na emissão e na comercialização dessas cartas. E isso tudo, então, foi objeto de investigação. Entre os nomes acionados estão do suplente de deputado estadual Gilmar Fabres e o ex-secretário de Fazenda Éder Moraes. Hoje, o Ministério Público está propondo a ação visando responsabilizar essas pessoas por improbidade administrativa, já que eles agiram com imoralidade, com deslealdade para com a administração pública. Responsabilizar também pelo enriquecimento ilícito, já que eles obteram vantagem indevida com a emissão e comercialização dessas cartas. Visa também recuperar o erário, o dano causado com montante de cartas que foi ilicitamente compensado ou pago pelo Estado. E visa também preventivamente suspender e proibir a compensação, o pagamento de parte dessas cartas de crédito que ainda está circulando sem terem sido ainda compensadas. O grupo teria se aproveitado de um processo judicial trabalhista envolvendo agentes fazendários para provocar a emissão fraudulenta de cartas de crédito por parte do governo estadual. Nós trabalhamos e os levantamentos chegaram à conclusão que foram emitidas, dentro dessa investigação, nós limitamos a 6 cartas de crédito. Dessas cartas de crédito, apenas 2 se relacionam diretamente ou foram entregues de alguma forma aos agentes fazendários. E outras 4 cartas de crédito foram emitidas ilicitamente, sem o conhecimento deles e algumas até sem fundamento legal para a sua emissão. E outra com valores acima do que seria devido à emissão das mesmas. A ação pública visa o ressarcimento do valor e a suspensão do processo de compensação das cartas de crédito ilícitas. Nós estamos pedindo a suspensão, liminarmente a suspensão, da continuidade das compensações e também a suspensão dos pagamentos pela vara de precatórios. E, no final, a nulidade dessas cartas de crédito. O promotor também falou sobre os próximos passos da ação. O processo receberá o despacho do juiz, que vai acolher ou não a liminar, mas como nós temos uma ação de nulidade e uma ação de improbidade administrativa, os réus serão notificados para apresentar uma defesa prévia e, posteriormente, o juiz irá dar seguimento, recebendo ou não a inicial e dando seguimento com total ampla defesa para as partes.